Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h08. Estávamos falando aqui de uma escalada de preços, olha, e não terminou não, viu? Porque nesse momento tem também um reajuste de algo extremamente essencial. Mas quem vai trazer para a gente as informações, novamente é ele, o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer notícias, gente, do reajuste de água lá em Várzea Grande. É isso mesmo? Conta para a gente, Oliveira. Pois é, Luciana, a Prefeitura de Várzea Grande decidiu aplicar um reajuste de 17,78% na tarifa de água e esgoto da cidade. O percentual foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. A resolução, assinada pelo prefeito Calil Baracate, foi publicada no Diário Oficial dos Municípios da segunda-feira. De acordo com o Departamento de Água e Esgoto DAI de Várzea Grande, responsável pelos serviços no município, as tarifas não sofrem reajuste desde 2019, pois estavam congeladas por conta da pandemia da Covid-19. Parece piada, né? Mas na cidade, que é conhecida em todo o estado pela falta de água, houve um reajuste aí nesta tarifa. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Professor Haroldo, diz uma coisa para mim. Tem água sim lá em Várzea Grande para ter esse reajuste todo, professor? Boa parte de Várzea Grande tem água e boa parte não tem água, né? É um problema sério que outros gestores não resolveram e Calil está tentando aí consertar essa distorção que é antiga. Alguns investimentos já foram feitos, existem recursos nesse sentido, né? E não dá para você resolver um problema crônico em 2 dias. A população ainda sofre muito com essa questão da falta de água. E para piorar a situação, você tem um aumento daquilo que falta. Entendeu? Quer dizer, algo realmente triste. A gente ri para não chorar, né? Porque realmente isso dói no bolso do vazagrandense, como dói no bolso de qualquer brasileiro, né? Qualquer tipo de aumento de tarifa. Você vê que nós temos 1h10 de programa e falamos pelo menos de 2, 3 aumentos só hoje nesse programa. É algo triste, né? E que a prefeitura precisa realmente acelerar esse processo da água mesmo em Várzea Grande, né? Porque as reclamações são inúmeras, né? Existe uma deficiência muito grande do DAI lá em Várzea Grande de atender a demanda. O DAI não é suficiente, ele não dá conta de atender, né? Mas eu ainda acredito realmente na gestão do Calil, que ela realmente possa resolver definitivamente esse problema da falta de água, considerando os recursos que tem e a forma com que já vem tratando a questão da falta de água em Várzea Grande. Olha só, um reajuste traz muita dificuldade para que as pessoas paguem em dia as suas contas. Daniel, vou lembrar que apenas em Várzea Grande, durante o período mais crítico da pandemia, você sabe qual foi o percentual de inadimplência com a conta de água? Não tenho ideia. Daniel, patamares de 70%, Daniel. Se durante esse período crítico os varzegrandenses não conseguiam honrar os seus compromissos com o departamento de água, e agora com esse reajuste, o que mudou? E o problema da falta d'água em Várzea Grande é o problema número 1 da cidade. Realmente é crônico, é antigo, né? E a gestão do Calil está tentando priorizar essa estrutura toda, tentando investir em novas estações de tratamento de água com apoio do governo do estado. Tem sido importante isso. Né? Acho que tem mais uns dois projetos para implantação de ETAs lá em Várzea Grande. Lá já tem 4 ou 5, né? Tem 4 ou 5, E é necessário realmente que se expanda mesmo, porque a cidade passa por esse problema, assim, como é que a pessoa vai ter um mínimo de dignidade na lida diária ali, com os desafios diários da sua casa, se não tem água, né? Não dá para cozinhar, não dá para tomar banho, não dá para fazer nada. E assim, muitos bairros até hoje sofrem muito com esse problema lá em Várzea Grande. Eu espero que essa gestão que colocou a prioridade número 1, como resolver esse problema, resolva de forma célere, né? Eu acho até que, na minha opinião, né, a cobrança, esse reajuste poderia ter acontecido depois, né? Após o próprio município dotar de estrutura para a população ser mais bem servida, porque realmente fica difícil para explicar para aquela dona de casa que não recebeu a água nem ontem, nem hoje, nem vai receber amanhã, que a conta vai aumentar. É a mesma situação do transporte coletivo, né? Você aumentar a tarifa sem ter valor percebido por parte do usuário. Aí realmente difícil, a situação né, de explicar. É terrível. A companhia alega que existe uma defasagem no valor, né?
e por isso foi feito o reajuste. Mas como você bem lembrou, Calil foi eleito, né? E convenceu a população de que realmente teria a solução para a questão da falta de água em Várzea Grande. Precisa colocar isso em prática, já vem colocando em prática, e eu espero que realmente até o final da sua gestão, né? Porque prefeito nenhum fica feliz com uma situação como essa. A gente precisa ser sincero, né? Calil está tentando se esforçar, tentando resolver o problema, mas não é fácil, imagina, né? Mas tem recurso, né? E agora é ter vontade política para que realmente esse problema seja totalmente resolvido. Só o município não vai resolver sozinho, né? Não. O governo do estado tem aportado dinheiro, emendas parlamentares também Isso. da bancada federal, e é preciso realmente que haja essa mobilização por parte também do Congresso, né? E aqui da Assembleia e do governo do estado para resolver esse problema. Lembrando que Várzea Grande tem ali, né, um filho de Várzea Grande que é senador da República, Jaime Veríssimo de Campos. Você tem ex-governador, Júlio José de Campos. Quer dizer, são pessoas que podem capitanear recursos por meio de emendas, principalmente parlamentares, para Várzea Grande e resolver definitivamente essa questão da água. Se Calil resolver a questão da água, fica na história. Fica na história, entendeu? Pro lado bom da história, e eu torço por isso. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar da Operação Ararat do Tribunal de Contas da União, porque houve até uma coletiva de imprensa ontem, Daniel, o conselheiro Antônio Joaquim falando o quanto ele se sente vítima do ex-governador Pedro Tax. Ele disse o seguinte, ao anunciar que o Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito da Operação Ararat, que investigava por uma possível participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-governador Silval Barbosa e o empresário Vanderlei Torres, o dono da Tremec Construções. E o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, volta então a responsabilizar o ex-governador Pedro Tax pelo afastamento dele. Em coletiva, então, que aconteceu ontem de manhã, o conselheiro criticou o ex-procurador da República, Rodrigo Janot, responsável pela delação de Silval Barbosa e quem solicitou o afastamento de Antônio Joaquim e mais 4 conselheiros da Corte de Contas. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para Antônio Joaquim, um erro irresponsável e criminoso do Rodrigo Janot em me indiciar sem motivos, sem nenhum fato que pudesse ensejar o meu afastamento. Poderia até abrir inquérito, mas não me afastar sem indício nenhum, sem checar nada. Estava atendendo o desejo do seu colega, o Pedro Tax. Fecha aspas aqui. E ele disse algo mais, viu? Isso mudou a minha vida. Me impediram de ser candidato. Me transformaram em um bandido. Eu fui julgado e condenado centenas de vezes. Foram quase 5 anos agora em setembro. Apesar disso, Antônio Joaquim elogiou a instituição, o Ministério Público, afirmando que existem pessoas sérias também, competentes e responsáveis, além de elogiar a Procuradoria da República, Valéria Siqueira, que pediu o arquivamento do inquérito. Daniel, fique à vontade, por favor. Esse inquérito específico envolve a venda de uma fazenda, né? Ali envolvendo o ex-governador Silval Barbosa e o empresário Vanderlei Faquete Torres, e que teria sido feito uma mecânica aí financeira irregular e ilegal para beneficiar, por último, aí, o conselheiro do TCE como propina, o Antônio Joaquim. Mas não houve elementos... Não tem prova. Não tem prova nenhuma muito robusta, né, por parte do MP, e aí o próprio Ministério Público pediu o arquivamento desse inquérito, né? Só lembrando que tanto o Antônio Joaquim quanto outros conselheiros ainda são investigados em outras situações envolvendo o governo do Silval Barbosa. Mas nesse caso ele desabafou, mais uma vez foi às lágrimas, né? Como no ano passado também numa outra coletiva, o Antônio Joaquim, quando retornou, também se emocionou bastante, porque realmente esse peso aí de 4, quase 5 anos, né? Sendo acusado de um crime que ele diz que é inocente, e agora o próprio MP pediu arquivamento, não vai acontecer mais isso, né? Então Ou seja, as ações dos 50 milhões, então, do VLT ainda continuam? Estão em tramitação, Daniel? Foram arquivadas também? Ele retornou para o cargo, mas ainda esse inquérito ainda continua sendo investigado nas instâncias superiores. Nesse caso específico, até onde eu acompanhei, com relação à questão ligada ao conselheiro Antônio Joaquim, a verdade tarda, mas uma hora ela aparece, né? E isso deve sempre acontecer. Nesse caso específico aí, a decisão do Rodrigo Janot, muito próximo do Pedro Tax, à época que era candidato ao governo do estado,
o Antônio Joaquim se predispôs a ser candidato também. Houve uma movimentação política nesse sentido de afastar o Antônio Joaquim, né, para que ele realmente não pudesse concorrer a essa situação. Esse afastamento só ocorreu por conta da delação do Silval Barbosa. E o Ministério Público tomou como referência e base, né, a sua argumentação em cima do que o ex-governador disse em sua delação. Agora, me parece que, por falta de provas, né, qualquer tipo de indício, qualquer tipo de prova, estão corrigindo essa distorção, essa grande injustiça, pelo menos é isso, esse foi o entendimento do Ministério Público, que agora está na mão do arquivamento ou não do juiz federal Jefferson Schneider, que para mim é um cara centrado, equilibrado, né, e que realmente vai promover aquilo pelo qual ele está ali, né, que é realmente fazer justiça nesse caso, né? E eu fico muito feliz realmente quando, de certa forma, a justiça consegue encerrar, né, de forma primorosa, com verdade, né, casos como esse que promovem muito sofrimento em acusações muitas vezes completamente infundadas. E fica o questionamento, Luciana, sobre a própria delação do Silval. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que era delação monstruosa, que teria apontado milhares de crimes, mas até o momento, né, faltou prova para dar robustez para tudo isso, até agora, né? Bom, depois a gente volta a falar sobre esses desdobramentos, né, jurídicos, porque agora eu queria mudar um pouco de assunto, porque essa bancada aqui, professor e Daniel, falou muito sobre o cartão Ser Família Emergencial. Lembra que nós aqui atendemos os clamores de muitos mato-grossenses cobrando providências urgentes do governo de Mato Grosso. Muitas famílias não conseguiam mais comprar alimentos porque a empresa contratada pelo governo simplesmente não repassava o dinheiro para os supermercados e aí as pessoas não conseguiam utilizar o cartão. Mas até que enfim o governo foi lá, rescindiu esse contrato e agora está fazendo a entrega do novo cartão. Vamos conferir na reportagem? Os novos cartões estão prontos e começaram a ser entregues. O programa Ser Família, que beneficia 100 mil usuários em Mato Grosso, foi suspenso depois que a empresa responsável não fez o repasse aos estabelecimentos credenciados. Um processo licitatório emergencial foi feito para definir a nova empresa que vai gerir os cartões. Nós iniciamos um processo licitatório emergencial, que se chama. Nós fizemos um processo licitatório em tempo recorde, 20 e poucos dias ficou pronto. E esse processo licitatório, a empresa que ganhou agora é a que atendeu o Estado durante 4 anos, que nunca teve problema com nenhum mercado. Então, ela já confeccionou os cartões e nós vamos fazer a substituição. Até porque a empresa que nós encerramos o contrato não poderia ter participado novamente do processo licitatório, porque ela não pode mais participar. Nós já entramos com uma ação para que ela não participe de nenhum processo licitatório em nenhum lugar do país. Segundo a Secretaria Estadual de Assistência Social, todos os cartões serão entregues ainda esta semana às cidades. E cada município fica responsável por entregar aos beneficiários. Já o valor retroativo vai ser pago durante o mês de maio. Nos cartões tem a logomarca do governo. E neste momento as pessoas acreditam no governo também quando fecham o contrato com a empresa. Então, apesar do governo não ter uma obrigação legal de efetuar o pagamento, porque ele não fez contrato com ninguém, desde o primeiro momento o nosso governador colocou a intenção de efetuar esse pagamento, porque tem muitos mercados que são pequenos e que pode ir até à falência pela ausência desse pagamento. Neste contexto, nós trabalhamos para isso também. Entrou-se com uma ação civil pública para que essa ação pudesse nos autorizar, porque o governo não pode pagar sem uma autorização da Justiça. E na primeira instância foi negado, na segunda instância foi autorizado. Então, o doutor Eliane já está fazendo aí os trâmites legais, porque nós temos que organizar toda a legalidade. Estamos fazendo os trâmites legais com os mercados e o governo do estado vai se responsabilizar com o pagamento de todos e depois nós vamos brigar na justiça para que os cofres públicos possam ser ressarcidos. No interior do estado, os cartões estão sendo entregues com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas.
Eles vão para os comandos regionais, no caso ali, Juína. Ele desce em Juína e a base da PM vai e busca nas cidades que fazem parte desse comando regional, como Sinop, Barra do Garça, que são os municípios mais distantes. Já a Baixada Cuiabana, que é Várzea Grande, a Corizal, Jangada, esses a própria PM vem buscar aqui com a gente. Hoje nós já saímos praticamente quase todos os comandos regionais. Eu acredito que até amanhã todos os municípios já estejam de posse das suas caixas com seus cartões. Em Cuiabá, os beneficiários devem procurar a Secretaria de Assistência Social para retirar o novo cartão. Já em Várzea Grande, a Prefeitura é responsável pela entrega. Elas vêm aqui na Secretaria receber. Nós não podemos dividir os cartões um pouco em cada lugar, porque o que ocorre? É uma coisa muito complexa entregar esses cartões. Por exemplo, a família, quando ela fez o cadastro único, ela morava no Pedra 90. Eu estou fazendo um exemplo. Aí, no mês seguinte, ela mudou para o Dom Aquino. Então, se você separa pelo endereço que tem lá, ela não vai encontrar o seu cartão no endereço. Então, a gente precisa estar com todos os cartões no mesmo lugar e a gente separa por letra, por ordem alfabética, pelo nome da pessoa, porque aí fica mais fácil para você encontrar e mais ágil. Como nós temos pressa, nós queremos que esse cartão chegue o mais rápido possível na mão das pessoas, nós vamos proceder à entrega aqui na Secretaria. Gente, é tão importante esse cartão porque ajuda quem está passando fome. Parabéns ao governo de Mato Grosso que, enfim, conseguiu resolver essa questão burocrática com essa empresa que estava dando o calote nos estabelecimentos, impedindo, assim, que essas pessoas que precisavam de arroz e feijão para sustentar os seus filhos não conseguiam adquirir. Nós aqui cobramos por meses uma providência, até que, enfim, ela apareceu. Vou lembrar aqui que reiteradas vezes conclamamos aqui, Daniel, a secretária de Assistência Social para se explicar, para responder para quem precisava de alimentos e não estava conseguindo fazer a aquisição. Mas que bom, então, que resolveu essa questão e agora você vai poder buscar o seu novo cartão Ser Família Emergencial. E agora eu queria mudar de assunto porque tem uma grande polêmica envolvendo, gente, o ex-presidente Lula. O PSDB está agitando aí esses bastidores e aciona o ex-presidente na Justiça por campanha extemporânea, justamente por conta de uma declaração do próprio ex-presidente. Não tem nada a ver agora não com o showmício da Daniela Mercury, é uma outra declaração de Lula. Vamos ouvir o que disse, afinal de contas, então, o ex-presidente? Eu queria dizer para esse cidadão que por acaso virou presidente da República, nós vamos fazer uma campanha limpa, a nossa campanha não será agressiva, a nossa campanha não terá fake news. O que vai acontecer nesse país é que nós vamos ser agressivos de votar no 13, no dia 2 de outubro, para que a gente possa tirar ele e colocar alguém mais democrático para governar esse país. Olha, tem um momento em que Lula pede voto no 13, vamos ser agressivos. E aí, justamente essa narrativa que inflamou o deputado federal, o Carlos Sampaio, que é líder do PSDB na Câmara. Daniel, temos aí então uma movimentação, talvez de um partido que nem esperávamos, nessa briga direta com Lula. E pode sim caracterizar espontânea. Pode pedir voto nesse momento, Daniel, de forma explícita? Não pode mesmo, né? A gente fala muito sobre essa linha tênue, né? Quando você cita um número, né, que vai estar ali na urna, isso é vetado, né? Não pode o 22, não pode o 13, não pode o 45, né? Você não pode, vota no 45, não pode, ainda mais o próprio ex-presidente Lula citando um número que vai ser o dele ali na urna eletrônica. Então, essa ação vai chegar até a Justiça Eleitoral e muito provavelmente o PT vai receber algum tipo de multa ou de advertência por conta dessa fala aí do Lula, que está tentando modular, né, ou moderar a fala deles ultimamente, mas dessa vez aí ele já cruzou a linha novamente, né? Agora todos os candidatos vão ter que prestar muita atenção nisso, né? Porque a linha realmente é muito tênue. Você está ou não fazendo campanha, né? Essa aí foi uma situação muito clássica de atuação que foi indevida por parte do PT.
Professor, o deputado federal, o Carlos Sampaio, do PSDB, disse o seguinte, ele até utilizou as redes sociais para se manifestar em relação a essa ação. Ele disse o seguinte, olha, Lula voltou a infringir a lei ao pedir que seus apoiadores votem agressivamente no 13, durante um discurso lá no município de Sumaré. Se a lei eleitoral proíbe que se peça votos antes do início da campanha, não vou admitir que Lula siga descumprindo as regras e se coloque acima da lei. Vamos para cima. Foi o que colocou aí nas redes sociais o deputado Carlos Sampaio, professor. Continua desmedido, né? O próprio marqueteiro não está conseguindo aí balizar, né, o discurso do Lula. Ele não consegue, ele se empolga e, de certa forma, incorpora, né, o Lulinha Paz e Amor em determinado momento, que é a linha de campanha que deve ser seguida e orientada pelo marqueteiro. Ele abandona isso e lembra exatamente do discurso populista, do discurso agressivo, de ódio, lá de trás, na época que ele era presidente da República, e que podia fazer e falar absolutamente tudo. Somado a isso, a uma alma anarquista que tem uma certa inclinação a realmente a contravenção mesmo, a quebrar as leis, as regras, entendeu? Fazendo enfrentamento, a resistência, né? O discurso é sempre desse lado, né? De reconstrução e por aí vai. Então ele acaba perdendo o controle na sua retórica, né, e cometendo crime eleitoral como esse que nós vimos agora, recentemente, nesse discurso. Agora, com a palavra, né, a justiça eleitoral, para que possa realmente tomar as devidas providências. Vai ter que ter uma resposta, porque afinal de contas a justiça eleitoral agora foi provocada, né, Daniel? A pergunta é, esse evento foi antes ou depois daquele evento de sexta-feira? Foi em Sumaré, deixa eu ver se eu pego a data, que deve ter sido nesse final de semana, Daniel. Exatamente o dia eu não tenho, mas foi assim, bem próximo, viu? Foi na quinta-feira, na última quinta, dia 5. Então, o evento foi 1º de maio, toda aquela polêmica do show. Nem uma semana, no dia 5, Lula pediu agressivamente, não, eu perguntei então, porque assim, no dia seguinte foi o lançamento da campanha, da pré-campanha. Da pré-campanha, aí ele já exato. deu uma modulada, vamos ver se vai continuar assim, né? Porque ele já sabe que agora se expôs demais, né? Realmente deve ser punido aí se a justiça eleitoral for fazer essa modulação. Tá certo, gente. Será que temos nesse momento aqui mais mensagens? Será que teremos um tempinho aí para destinar esse espaço para a interatividade do nosso público? Temos sim. Vamos lá então. Mais mensagens chegando nessa parte final do programa aí na tela nesta terça-feira. Vamos então à mensagem. Professor, o governador também foi eleito prometendo o VLT. Eu votei por esse motivo. E agora? Tá órfão, pequena mudança. Tá órfão também. Uma pequena mudança, né, pequena professor? mudança. Vamos lá, mais mensagens então chegando. Os caminhoneiros não vão paralisar porque a população não ajuda. Se anunciar paralisação, vão todos para os postos de saúde, não, para os postos de combustíveis, né, para abastecerem seus carros. Paga até R$10 no litro de gasolina, dizendo ainda a falta de união dos brasileiros. A verdade é que nós não temos presidente no nosso país. As coisas vão melhorar depois das eleições. Chega de blá 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 para esse que está aí brincando de presidente. Esse governo é só do aumento, nunca baixa os preços, só aumenta. Chega, precisamos de um presidente de verdade. E um bom dia para vocês. Obrigada, que assim seja. Mais mensagens, então vamos lá. Bom dia, Daniel. Meu nome é Fabrício. Eu sou caminhoneiro. Nós sabemos que essas altas do combustível é reflexo da mudança na maneira da cobrança e Bolsonaro precisa da maioria para fazer a mudança, pois o custo de produção é em real e pagamos o reajuste no dólar. Sabemos que não depende só do presidente e nas próximas eleições vamos fazer uma limpeza nos senadores e deputados que só pensam nos próprios umbigos. Mais mensagens chegando, depois vocês podem comentar, gente, se der tempo, né? Bom dia, bancada. Enquanto os nossos legisladores ganham auxílio combustível, eles não vão provocar para baixar esse combustível, eles estão cômodos, não sai do bolso. É o Manuel mandando recado, gente. Tá. Querem? Não, tá corretíssimo, Manuel. Eu ia pedir para que vocês pudessem comentar, mas olha, acabou o tempo, professor. Mas amanhã a gente pode falar mais sobre Não tem nada de futebol pra gente comentar aí, não. Hoje eu fiz paradíssimo, hein?
Para falar o time que você quiser. Fake news não, hein? Nessa bancada fake news não pode. Gente, são 7h33. Fiquem com Deus, tenham uma terça-feira iluminada e até amanhã, com a graça dele, viu? E espero por vocês, às 6 horas em ponto.